Bom, estamos aqui, reuni minha família para poder apresentar o projeto da faculdade. Elas também fazem parte da comunidade, que é uma comunidade de interesse, de conhecer os fenômenos técnicos, ter interesse, despertar interesse da faculdade. E esse projeto, que é o projeto da matéria de projeto de extensão, é um projeto que foi feito na faculdade ENIAC, no meu grupo 62. Eu estou sozinho, Anderson Rodrigues de Souza. E esse projeto, ele tinha várias formas de ser feito, né? Porque ele é um sensor de chuva. O sensor de chuva, normalmente, o pessoal faz como? Eles pegam algumas lâminas e conforme você molha as lâminas, uma lâmina fecha na outra e ele fecha um curto-circuito, como se fosse um interruptor, e põe para funcionar um limpador de para-brisa, põe para acionar algum tipo de alarme, alguma coisa desse tipo. Só que, como tinha que contemplar a matéria da faculdade, então eu resolvi juntar aqui alguns conteúdos da matéria de ótica, que é da matéria de física, né? Ciências de materiais, colocando o vidro aqui no caso, para poder formar o projeto, e um circuito eletrônico, né? Que é esse microcontrolador. Aí, para me explicar para vocês aqui mais ou menos o básico, como que funciona esse circuito, né? Para vocês entenderem como que ele funciona. Aí é o seguinte, esse circuito aqui, esse carinha aqui, ó, é um microcontrolador. Esse cara aqui é como se fosse um processador de computador. É através dele que tudo aqui funciona. Ele passa tudo por ele, essas informações, e ele pega essas informações, analisa e ele vai retornar para a gente um conteúdo. Então ele vai informar, na verdade esse cara aqui ele informa se está chovendo, se não está chovendo, se está chuva forte, né? Porque aqui, nesse cara aqui, nesse vidro, ele está interligado com um sensor infravermelho e com LEDs infravermelhos, que eles ficam pulsando aqui, piscando, tentando fazer uma varredura nessa região aqui do vidro para ver se está sujo ou se não está sujo. Por que isso? Da forma que está aqui, sem nada aqui em cima, a luz bate aqui e por um fenômeno da ótica, a luz que entra aqui, ela não sai de dentro do vidro, ela fica presa lá dentro, fica como se fosse cheio de espelho aqui dentro. Ela bate em todos os cantos e fica presa lá dentro. Só que por causa de um fenômeno da ótica, quando a gente coloca aqui, por exemplo, a água que a gente vai usar, a água desvia esse feixe de lá de dentro e faz com que parte desse raio saia de dentro do vidro. Aí o que acontece? Do jeito que está aqui, esse cara está emitindo uma luz e esse está recebendo. Aí dessa forma que está aqui, ele vai ficar como? Recebendo 100% do que está sendo emitido. Quando ele está recebendo 100% do que está sendo emitido, ele fala que a pista está seca. Quando eu pingo um pouquinho de água aqui, ele começa a desviar os feixes. Quando ele desvia um pouquinho, quer dizer que aqui não está mais chegando 100%, está chegando menos. Daí eu estabeleço aqui no programa do microcontrolador que, por exemplo, quando chegar a 80% do raio, já é uma condição de garoa. E quando eu jogo mais água, daí bloqueia mais ainda aqui, desvia o feixe. Aí, por exemplo, ele recebe 50% do feixe. Daí quando ele recebe 50% do feixe, aí ele indica que é chuva forte. Entendeu? Aí eu coloquei aqui alimentando esse microcontrolador. Na verdade está com power bank aqui, mas ele é ligado em 5 volts ou em 3,3 volts. Mas por comodidade, né, por já ter o pino aqui, igual do celular, eu já peguei e já interliguei o power bank direto. Então eu vou demonstrar aqui para vocês que esse circuito está interligado num programa do celular. Né? Eu baixei um programa do celular que é compatível com esse microcontrolador. Então tudo que ele está lendo aqui vai aparecer no programa.
Então, quando tiver pista seca, ele vai acusar que está pista seca. Quando tiver garoando, ele vai acusar aqui também que está garoando. Daí, como que é feito isso? O celular ele tem que ser colocado no Wi-Fi que é compatível com esse cara aqui. Você tem que sintonizar o Wi-Fi dele, como se fosse sintonizar o Wi-Fi da casa. Só que você entra no Wi-Fi desse cara aqui. Aí você pega, sintoniza com ele e aí através de um número de IP, que é o que é como se fosse no browser, para a gente buscar lá, sei lá, você vai entrar lá num site Google, só que ao invés de digitar Google, você coloca o endereço de IP desse cara, daí o celular começa a ler o que ele está fazendo ali. Daí eu vou pedir para vocês, aqui ó, aqui tem duas bolinhas aqui, quando você clicar nele, ele vai fechar, é uma conexão, está aberta, quando você conectar ele, quando você colocar o dedo aqui, ele vai fechar e já vai começar a mostrar que condição que tá. Tá vendo aqui em cima? Você clicar nele, tá vendo? Ele começou a fazer a leitura. Abre ele de novo. Daí ele para de ler. Faz você também. Aqui, ó. Tá vendo? Começa a fazer as leituras. E ele tá mostrando pista seca justamente porque aqui não tem nada. Então vou abrir novamente. Beleza. Eu vou deixar aqui virado para vocês. Vou deixar conectado agora, tá? Daí agora, vou demonstrar para vocês aqui como é que... Vou colocar bem pouquinho, porque só um pouquinho já é suficiente para poder colocar para funcionar. Ó, bem aqui na parte do vidro. Dá um pinguinho de nada. Não sei se já mudou. Não, um pouquinho mais. Nada. Mudou? Garoa. Passou para garoa? Beleza. Agora vou dar uma enxugada aqui, ó. Bem de leve aqui, para não deslocar. Deve ter voltado para a pista seca agora, né? Agora eu vou pegar novamente. Coloquei com conta-gota aqui porque é mais fácil, né? Para controlar. Tava jogando muita água, tava com borrifador, mas tava indo muita água, não tava dando certo. Vou colocar aqui agora, colocar um pouquinho mais excedente agora para... Passou para garoa? Já? Voltou pra pista seca. Nada? Mesma coisa? Garoa? Vamos ver agora aqui. Não? Garoa e chuva forte. Chuva forte? Tá, exceder um pouco mais aqui. Nada? Garoa. Não? Fica oscilando entre garoa e chuva forte. É? Deixa eu secar. Às vezes um pouquinho que tira da posição aqui, ele já dá diferença no ângulo, que ele tem que entrar num ângulo exato ali, de 41,5 graus, o feixe. Se ele movimentar um pouquinho, ele já dá diferença, entendeu? Às vezes eu tiro ele para limpar. Vou tentar de novo. Garoa. Garoa? Chuva forte. Chuva forte? Então, aí esse projeto aqui, a gente seleciona público-alvo para poder utilizar esse tipo de circuito, né? Daí onde poderia ser usado, por exemplo, um circuito desse, de chuva? Sei lá, até mesmo numa casa, para poder, sei lá, fazer uma drenagem de algum lugar, de repente está cheio d'água em algum lugar, reconhecer que a chuva está bem forte para fazer a drenagem, principalmente em pista, né?
rodovia. Se os carros estão trafegando ali, aí, por exemplo, tá o tempo sem chuva. Aí ficaria, sei lá, um semáforo sinalizando, ó, tá verde, pode andar na velocidade da pista que não tem problema, você não vai correr com segurança. Aí, se você aumentar um pouquinho mais a chuva, ele começa a sinalizar amarelo, atenção, a pista está molhada. E no vermelho, ou pode até interromper o tráfego, né, dependendo da condição. Sei lá, em qualquer outro tipo de circuito, qualquer outro tipo de operação, né, que tenha água envolvida, né, enchente, qualquer tipo de situação dessa. E o projeto eu fiz sozinho, esse projeto, adquiri esses componentes, adquiri a parte do vidro, fiz a parte teórica também sozinho, praticamente. Adquiri esses componentes em lojas da internet mesmo, para poder fazer a montagem. E é isso. É isso, a princípio, que eu tenho a dizer a respeito do circuito. Né? Preciso apresentar na faculdade para poder fazer valer a apresentação da matéria, e eu resolvi apresentar para a família. Em função do trabalho, não tinha como apresentar numa escola ou numa empresa, né? Devido à correria do dia a dia, não teve como apresentar em um lugar com mais pessoas. Mas eu acredito que seja válida a situação, porque eu apresentei para pessoas que, de repente, possam ter interesse na parte científica e na faculdade. Alguma pergunta a respeito do projeto? Nenhuma? Gostou? Gostaria de mexer?